Aqui é Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca e Ana Nogueira. para falar sobre os teus desafios profissional de RH. Agora, deixa eu me apresentar. Nós somos autoras de 2 livros sobre gestão. O primeiro chama-se Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos, sei que você está precisando. O segundo chama-se Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo e ambos falam sobre a importância dessa transformação no ambiente de trabalho. E aí a gente está aqui, muito feliz, falando com você. Exato, nós fomos convidadas pela BRH São Paulo para contribuir com a discussão riquíssima que está rolando nesses 2 dias de evento. E aí, a principal pergunta que a gente quer te fazer, profissional de RH, é qual é o seu maior desafio, o que tira o seu sono hoje? E a resposta está aqui, não é novidade. O teu maior desafio continua sendo cuidar de gente, desenvolver pessoas, formar lideranças mais humanas, que estabeleçam relações de qualidade com as suas equipes, com o cliente, com toda a rede de relacionamento das empresas. Pois é, nós temos uma empresa de treinamento e desenvolvimento chamada Pensamentos Transformadores e a gente também tem um canal no YouTube falando sobre esse tema. E quando a gente conversa, tanto nas reuniões de briefing para montar treinamento, quanto com os colaboradores através do nosso canal no YouTube, onde eles se sentem super seguros para contar quais são as tretas do dia a dia, a gente descobre que os problemas ainda são muito básicos. E é um paradoxo, porque muitas vezes a gente está falando de inteligência artificial no processo de recrutamento e seleção, a gente está falando de objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, mas de práticas ESG também, que é uma agenda que tem total relação com um novo jeito de fazer negócio no Brasil e no mundo. Pois é, e infelizmente a gente não está lá nessa discussão ainda. A gente ainda está falando da dificuldade do colaborador implantar ou compreender a cultura. Por quê? Porque o líder fala uma coisa e faz outra. Então tá lá missão, visão e valor, tem lá o jeito da gente trabalhar, só que o líder não caminha sobre as palavras. Então a cultura fica frouxa. A gente ainda tem a burocracia como sendo um ofensor da felicidade no trabalho, porque a gente se esconde atrás da burocracia. A palavra é tão ruim que é até difícil de falar. A língua trava. Trava, eu tenho ódio dessa palavra. Ficou expressa, né? A burocracia ainda é um jeito do colaborador se esconder. Ele fala, eu adoraria te ajudar, mas é o nosso processo. Cliente, eu faria isso por você, mas é a nossa política. Você está no centro de tudo. É que a política está engessando os nossos processos. Então, olha só que absurdo. Ainda assim, a gente diz que não gosta de burocracia, mas usa a burocracia por preguiça, por falta de vontade de transformar a companhia, enfim, um monte de coisa ainda está acontecendo. E as equipes não são entrosadas, porque pasmem, há ainda uma rixa entre áreas, entre departamento, que é cafona, né? É interessante que a discussão não tem nada a ver de onde estão as pessoas, se elas estão no presencial ou no home office. A gente já tinha um problema dessa má comunicação e má gestão entre áreas desde que o mundo é mundo, né? Desde que a empresa existe. Pois é, a gente só muda o cabeçalho. Agora o cabeçalho é home office ou escritório. Só que o conteúdo ainda são as relações, né? O conteúdo ainda tem a ver com esse outro ponto. Fala aí. Flexibilidade cognitiva. É isso que a gente precisa desenvolver urgentemente. A gente precisa disso como sociedade, mas estamos falando de dentro das nossas empresas, ali isso também precisa acontecer, mesmo porque muitas das transformações que a empresa promove influenciam toda a sociedade, promove mudanças ainda maiores. E aí a gente recomenda este livro, né? Humanidade. A essência do nosso tempo é a cognição. O que nos move, o que nos torna diferente das outras espécies é a cognição. A gente precisa usá-la. Pois é. A gente precisa avançar na forma de se relacionar. A gente fala tanto sobre empatia. Empatia é a base para a gente construir relações fortes. O líder tem que ser alguém que inspira a sua equipe. A gente tem que trabalhar todos os dias para encantar a liderança, por admiração a esses profissionais, né? Essa deve ser a base da conversa. Então, na nossa avaliação e com base em tudo que a gente estuda, vê, ouve
sobretudo das pessoas que estão no chão de fábrica, que estão no ponto de venda e que falam conosco, parece básico, mas a grande revolução ainda é a humana. A grande revolução é a humanidade. E o que a gente vê é uma crise de liderança no Brasil e no mundo. Né? Os nossos líderes estão cada vez mais omissos, trabalhando para os seus chefes e não para as suas equipes. Os nossos líderes estão despreparados do ponto de vista técnico e comportamental. Então, por mais básico que pareça, o que a gente precisa fazer, e se a gente fosse te dar um conselho, RH, treina, capacita, humaniza o seu líder. São eles, os líderes, que vão promover essas transformações tecnológicas, transformações relacionadas à jornada de trabalho, que também é cafona, as pessoas se avaliarem pelo tempo que elas estão logadas. E não pela entrega eficiente do que elas estão fazendo, né? Pois é. No nosso canal, no YouTube, lá em 2018, a gente já falava sobre produtividade em qualquer lugar, né? Aliás, esse é o nosso A jargão. gente convida você a acessar, se ainda não conhece, youtube.com/canal Vânia Ferrari. Que começou com esse jargão aqui, ó. É possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. E agora a gente deu uma adaptada, né? É possível trabalhar e ser feliz de qualquer lugar e você, RH, lidera essa transformação tão relevante no mundo do trabalho. Pois é, então assim, vamos aprender tudo que a gente tem que aprender, vamos ouvir esses 50 participantes geniais desse importante fórum, vamos compreender em que estágio a nossa companhia está, mas não vamos deixar de lado a base. E a base são as pessoas. A base é a liderança. Então, nós temos treinado líderes e liderados a se relacionarem melhor, a dar feedback, a se envolver com o dia a dia da operação de um jeito mais humano e generoso, é isso? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Um beijo. Até mais.